Olá, queridos, graça e paz. Para nós é um privilégio voltarmos aqui a ter a oportunidade de estudar aqui a palavra de Deus. Nós hoje vamos dar continuidade então à nossa escola dominical. Temos já tido esse investimento, né, nessa questão das aulas online. O presbítero Paulo e eu temos nos revezado aí nessa ministração dos estudos. O nosso grande objetivo é justamente proporcionar a cada um de nós uma oportunidade de se ajustar no conhecimento cada vez maior da palavra do Senhor. Eu quero te convidar então a você compartilhar aqui esse breve momento de estudo da palavra do Senhor. E hoje, um assunto que eu gostaria de tratar aqui é um assunto de suma importância. Vamos falar sobre os profetas. Falar sobre o profeta, a importância deles em relação a Israel, a importância de Jesus como profeta, e vamos falar um pouquinho sobre os profetas nos dias atuais. Eu quero te convidar então a você assistir esse vídeo até o final, participar dessa aula aqui conosco, aqui, fazendo o seu comentário, e nós vamos respondendo. E lembrando que é muito bom termos esse privilégio. E se você não é inscrito no canal ainda da Igreja Manancial de Vida, é só você clicar aí no sininho aí, ó. Aí embaixo tem um sininho aí. Você clica no sininho, faz a sua inscrição, clicou no sininho, você vai ter sempre que tiver um vídeo novo aí, quer seja de pregação, quer seja um momento de adoração ao Senhor, até aulas mesmo de violão que o irmão Godoy vai colocar também. Então você tem a oportunidade de aproveitar conosco. Quero te convidar então a estarmos juntos orando ao Senhor e para abençoar esse nosso momento. Que Deus te abençoe muito, meu querido. É uma grande satisfação ter essa oportunidade e esse privilégio de estar contigo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos nesta hora, Senhor, para estudar a Tua palavra. Nos abençoa tudo aquilo que iremos fazer, ó Deus, neste momento. Que o Senhor nos proporcione um momento, Pai, de conhecimento da grandiosidade do Senhor na nossa vida. Sê conosco nesta hora, Senhor, nos abençoando e guardando. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, então, aproveitar a oportunidade, pegar um papel, uma caneta para fazer a sua anotação, será de grande valia. Afinal de contas, você vai poder revisar. Nós temos aí os textos bíblicos que vão estar projetados aí, alguns projetados, outros serão uma referência. Você pode se aproveitar então desse momento especial aí. Vamos fazer um pequeno ajuste aqui agora na tela, para que possamos realmente vislumbrar aí então esse momento particular, ok? Então que você aproveite aí bem esse nosso momento aqui em especial. Eu quero então lembrar, irmão, da importância de nós estarmos sempre buscando a Deus aí o conhecimento da Escritura, porque certamente em algum momento oportuno Deus vai falar conosco, porque é peculiar do Senhor falar com os seus filhos. Melhor então que temos o nosso texto bíblico, que está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18 a 26, e Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. E é assim então que nós vamos dar continuidade então. Assim está escrito, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18 a 26. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado: que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse,
e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então nós temos aqui um relato bíblico em Atos dos Apóstolos, e capítulo 3, versículo 18 ao versículo 26. Um texto muito belo que fala a respeito aí da importância do profeta, né? Então falei, todos os profetas desde Samuel, todos quando depois falaram, também anunciaram estes dias. Ou seja, a igreja cristã já estava dando os primeiros passos, e Jesus, que era o Messias predito lá pelos profetas, já havia inclusive já cumprido o seu papel, já havia inclusive sido crucificado, já havia inclusive já ocorrido a ressurreição, né? E o texto áureo em Hebreus 1:1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha que maravilha esse texto aqui, ó. Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então o escritor Hebreus aqui, ele mencionando, né, a importância do profeta, ou seja, pelos pais, né, Deus já havia falado de várias maneiras aí, por meio dos profetas, e nesse tempo presente havia falado também por meio de Jesus. E é muito interessante isso que nós vamos estudar hoje. Inclusive, já houve um estudo sobre isso na igreja. Isso foi em 2017. Então, nós estamos aqui, né, trazendo à memória, né, aquilo que nos agradou assim, em termos de conhecimento da palavra do Senhor. E é por isso então que nós vamos dar continuidade aqui neste momento. Então, introduzindo o assunto, né, é muito fundamental, é importante entendermos que o nosso Deus, meu querido, é um Deus vivo. É um Deus vivo, é um Deus real. O nosso Senhor, por exemplo, ele é tão maravilhoso, pois o tempo todo tem um interesse em se comunicar. Deus sempre teve o interesse em se comunicar. É evidente que, inclusive ali por ocasião ali do Jardim do Éden, Deus queria sempre ser essa interação com o homem, né, com Adão e com Eva ali no caso, que na viração do dia o Senhor aparecia. Mas é claro também que com a entrada do pecado no mundo, né, ou seja, com a inserção do pecado, houve um distanciamento a respeito dessa unidade, no caso de Deus, com a sua coroa da criação. Fato este, então, que atrapalhou essa comunicação de Deus com o homem. E é por isso, então, que a Bíblia vai nos relatar que Deus sempre quis falar com o homem, Deus sempre entendeu, e até os dias de hoje, Deus continua falando conosco. E esse desejo do Senhor de comunicar conosco é para demonstrar que, além de ser um Deus vivo, Ele quer estar sempre junto à sua criação. Para quê? Justamente que conviver conosco para todo sempre. E é tão relevante a essência divina que o Senhor se identificou aos homens como sendo o quê? A voz. A partir do momento em que o povo ele teve essa intimidade com o Senhor, vamos dizer, separada ali por causa do pecado, mas Deus nunca deixou de ter a vontade de se comunicar. Tanto é verdade, né, que a Bíblia, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso aí, quem foram os primeiros profetas, que forma colocou, mas eu quero basicamente falar o seguinte, que a importância do profeta é tão grande que ele é justamente como fosse o mediador, é aquele que está justamente para fazer que a voz do Senhor seja conhecida diante dos povos, diante das nações. E tem um fato muito interessante que a Bíblia narra, que está lá em Deuteronômio, né, que é justamente, né, Deuteronômio narra a respeito disso, uma situação muito interessante, que Deus queria falar com o povo, fala com Moisés, para unir o povo ali no volta do Monte Horebe, e o povo via fumegando, aquela situação toda, mas o povo não via, não sei as fumaças e tudo mais, mas o povo ouvia a voz. Então o povo, a tal ponto que o povo até temeu, inclusive, a respeito disso. E aí então que Deus começa também a utilizar essa figura de Moisés assim, para justamente tá esse contato com o povo, essas informações, né? Então uma coisa muito interessante que Deus vem sempre falando ao povo, que não poderia inclusive, porém o Senhor se comunicar diretamente com o homem ante o pecado. Beleza. Mas não quer dizer que o Senhor realmente não quisesse falar com o povo. E para isso Deus foi separando no decorrer da história homens, inclusive teve mulheres também, que Deus foi separando para ser esse canal
esse instrumento de trazer a mensagem de Deus ao povo, né? E os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus, que espiritualmente achavam-se muito acima, ou seja, dos seus contemporâneos. Nenhuma categoria, ou seja, sacerdote, do próprio rei, tinha um quadro mais dramático que a situação do profeta. O profeta, muitas vezes, ele sentia na pele, literalmente, a dor daquilo que estava acontecendo e tudo mais. E os profetas, então, eles exerceram uma grande influência sobre a composição do Antigo Testamento. Nós temos ali, ó, Jeremias, Isaías, estou dizendo assim, os que têm escritos, né, os literários, né? Temos o próprio Samuel. A Bíblia menciona, inclusive, que Abraão também é considerado realmente profeta. Enoque. Ou seja, e são situações que vamos mencionar a respeito dessa ação do profeta como um todo. E para isso, né, nós queremos então fazer uma demonstração bem interessante, né, que eu já mostrei naquele tabela periódica, para nós mostrarmos aí que, né, a importância dos livros, principalmente os livros da Bíblia, a inserção de vários textos onde fala da ação de profetas. Nós temos, por exemplo, na parte da lei, você pode ver em Gênesis, temos a ação, por exemplo, do próprio Abraão, né? Quando justamente Deus fala com ele de maneira especial, e tem um momento muito interessante lá em Gênesis, em Abraão, que é considerado como profeta. Abraão, né? Ele entra na terra, né? Na terra, se não me engano, a terra de Gerar, e ali Abimeleque, se não me engano, Abimeleque é o nome do rei, ele vai e pega Sara e põe Sara à parte, que Abraão fala assim, ó, Sara, você é tão bela, se perguntarem quem é, você não disse que é minha esposa, não. Aí Abimeleque vai e leva Sara ali para o seu local de recanto. E aí Deus vem em visão à noite a Abimeleque e fala justamente o quê? Que o Abraão era profeta. Interessante isso. Nós vamos até ler depois alguns textos, e se eu der, vou ler esse texto aí também, mas você pode depois procurar também, que você vai verificar a respeito lá em Gênesis, menciona a respeito desse momento aí em especial. Mas daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito disso, ok? E os profetas, então, eu queria ler contigo, então, Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 14 ao versículo 18. Aqui é um texto bem interessante, que eu queria ler contigo aqui agora. Olha só o que diz a Escritura. Caso você esteja com a sua Bíblia aberta aí, você abre a sua Bíblia aí, né? Ou se não estiver aberta, você abre a sua Bíblia e acompanha agora. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Inclusive esse texto aí de Deuteronômio é um texto que vai lá nos evangelhos, vai mencionar justamente a respeito da figura de Jesus. Por esse texto então que nós lemos aqui em Deuteronômio, fala claramente, né, que Deus ia falar com o povo por meio da figura do profeta, ou seja, um enviado de Deus. E é então que surgem então alguns termos que vão ser utilizados a respeito dessa figura, desse elemento mediador entre Deus e os homens. E nesse caso, um deles, termos, é considerado homem de Deus. É um termo, né, que os profetas também são identificados no Antigo Testamento como sendo homens de Deus. Você pode ler isso lá justamente em 1 Reis 12, 22, 1 Reis 13, 1. São textos que você vai encontrar isso aí. E indicavam que eram pessoas escolhidas por Deus para serem seus mensageiros. Tanto é assim que somente era reconhecido como homem de Deus, somente isso, se porventura aquele profeta, aquilo que ele dissesse, se cumprisse. Visto que esta era uma prova indelével, ou seja, a prova de que ele realmente era um homem de Deus, que era um mensageiro de Deus, era justamente, sei o quê?
concretizar aquilo que ele falou. E eram estas, aliás, instruções, inclusive, dadas pelo próprio Moisés ao povo. Só você ir lá, Deuteronômio 18, versículo 21 e versículo 22. Você vai ver, então, a respeito disso que eu acabei de mencionar. Ok? E, por exemplo, vou ler aqui, então, Deuteronômio 18, a partir do versículo 19 até o 22. Ó, diz bem assim: E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberbo falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Olha essa palavra, esse texto bíblico aqui, é um texto bíblico muito forte. Traz uma grande responsabilidade. Falar aquilo que Deus... Falar em nome de Deus, como se Deus tivesse mandado e não foi Deus, isso traz uma grande responsabilidade. Isso tem um grande peso. E vamos ler mais na frente também, um momento, inclusive, que Jeremias passa por isso. Tem um profeta, por nome de Ananias, que vai dizendo, a paz, sim, o povo vai ser liberto aí dos babilônicos, e Jeremias estando junto lá, e o profeta Ananias, inclusive, ele vai pegar um jugo, vai quebrar o jugo, aí Deus manda Jeremias falar com ele, ó, esse jugo de madeira que você quebrou aí, mas agora colocar um jugo de ferro agora, e não vai ser pior. E tanto é verdade que logo após, inclusive, o profeta Ananias, inclusive, morre, né? Mas esse texto nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Então, como homem de Deus, era um dos termos que era conhecido a figura desse mediador. Outra questão muito interessante, né, que você tem, no caso do hebraico, que é o roé, né, que é conhecido como vidente, está lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 9. Essa 1 Samuel, capítulo 9, 6 a 9 aí, é aquela narrativa onde Saul, ele está procurando as jumentas, né, do seu pai, que se perderam, e ele está junto com o seu moço, que é o auxílio. E aí ele vai e o moço fala, ó, aqui tem uma pessoa que vai nos ajudar. E aí a Bíblia até menciona que daí, inclusive, que nessa época, que os profetas de hoje eram conhecidos como videntes. É assim que, inclusive, a narrativa dá lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 a 9. Você lendo, você vai entender isso que eu estou mencionando aí. Então, ou seja, a questão do vidente, em português, ele indica a capacidade especial de se ver a dimensão espiritual. Ou seja, uma perspectiva diferente da natural. É uma perspectiva totalmente sobrenatural. E isso tudo, do próprio Deus, é justamente que o profeta recebia o quê? Sonhos, visões e revelações. Daí porque o profeta ter sido primeiramente o quê? Chamado de vidente, conforme eu mencionei em 1 Samuel 9, versículo 9. Porque era alguém que recebia visões da parte de Deus, e alguns profetas eram chamados de sonhadores, inclusive. Vês que muitas dessas revelações divinas podiam ver o quê? Através de sonhos. Por exemplo, Daniel. Daniel teve vários sonhos, várias visões. O Senhor falou com ele a respeito disso aí. Outro termo também que era muito conhecido, no caso, que é o Nabi, né? Ou seja, Nabi, que inclusive é o texto mais... vamos dizer assim, é o que é mais comum encontrar esse termo na Bíblia. Há mais de 300 menções dele na Escritura a respeito disso. Sendo assim, o Nabi era o porta-voz, ou seja, o profeta, no caso, o Nabi, era o porta-voz que emitia palavras sobre o poder impulsionador do Espírito de Deus. Os profetas falavam em lugar de Deus. Isso, então, é formidável. E a questão do visionário, justamente das visões que surgiam, Deus mostrava. Você pode ler lá em 1 Crônicas 29, que é a respeito de visões que realmente o profeta tinha essa experiência com o Senhor. E aí vem uma coisa muito interessante, né, a respeito dos profetas. Quando você estiver lendo a Escritura, estiver lá, você lendo os livros proféticos, não somente os livros proféticos, né, mas estou falando de livros proféticos, que é a ideia de hoje aí. Algumas perguntas nós temos que nos fazer ao lermos alguns livros proféticos, né? Por exemplo, se eu ler Jeremias,
vai ler Isaías, Malaquias, Joel, ou seja, qualquer livro que você esteja lendo, tem a classificação, profetas maiores ou menores, lembrando que a questão de ser maior ou menor não está alusiva à importância em si do profeta ou o tamanho dele, mas sim em relação a parte literária, o que foi escrito em termos de conteúdo, né? Aí sim definir se era profeta maior ou profeta menor. Outras coisas qual foi o profeta que escreveu, ou seja, quando ele escreveu, qual era o período histórico que ele vivenciou esse fato, para quem ele escreveu. Teve profeta, por exemplo, que escreveu para as nações do reino de Israel do norte, outras para o reino do sul, para as nações estrangeiras. Então tem várias informações aí que nós temos que captar. E em cima disso tudo, nós teremos então uma referência temporal, que é de fundamental importância sobre esse assunto. Ok? E aí, os profetas do Antigo Testamento, né, eles tinham uma particularidade, que é aí que eu gostaria de entrar, né? Que é, quais eram as características dos profetas do Antigo Testamento? Quais eram as características? Uma delas, que eu pontuei aí, está escrito aí nos estudos de levantamento, né, era que alguém que tinha estreito relacionamento com Deus, ou seja, tornava-se confidente do Senhor. Quer ver um exemplo claro disso aí? Você pega lá em livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus vai revelar a Amós que tinha retido a chuva, fez chover em algumas cidades e em outras não. Olha só a intimidade de Amós com o Senhor. Amós como profeta. Deus diz para Amós, tem cidades aí que eu fiz chover e outras vizinhas que eu não fiz. Então Deus vai revelando. Então o profeta viu o mundo e o povo do concerto sob a perspectiva de quem? Divina. Porque então Deus dava essa intimidade. Então o profeta, uma das características do profeta era justamente esse estreito relacionamento com Deus. Outra coisa interessante é que o profeta amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, o profeta sentia inclusive profundas dores. Um exemplo claro disso aí, você lê, por exemplo, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é um livro profético, vamos dizer assim, que mostra toda a sensação de Jeremias, a angústia que ele sente por tudo aquilo que está acontecendo. Por isso, então, que o profeta, né, normalmente, ele não somente trazia advertência ao povo, como também trazia palavra de esperança, porque ele estava imbuído assim, nesse sentimento de amor ao povo, esse sentimento de estar junto com o povo. Né? Então ele advertia contra a confiança. Aí o que o profeta fazia? Ele pegava e também advertia o povo sobre excesso de confiança na sabedoria, excesso de confiança nas riquezas, no poder humano e nos falsos deuses. Olha só, o profeta se preocupava literalmente com o estado do povo. Isso aí é bem claro. Outra coisa interessante que tinha como característica do profeta era justamente que ele desafiava constantemente o povo à santidade. Né? Mas era o seguinte, você não pode ter uma santidade superficial e oca, vamos assim dizer. Né? Povo, você tem que realmente ter uma intimidade, ter uma relação com Deus, que seja o quê? Que faça a sua vida mudar o seu comportamento. Então, de uma maneira muito especial, o profeta ele ia também tocava na ferida. Então era a característica. Então, característica, estreito relacionamento com Deus, amava o povo, você se envolvia com toda a situação que o povo estava passando, mas não deixava também de falar a verdade. É fundamental isso, falar a verdade. Outra coisa interessante, que o profeta também tinha uma característica, tinha uma visão do futuro revelada em condenação e destruição. O que é isso? Profetas, vários deles, um grande número de profecias acerca de coisas que o povo ia sofrer, que o povo ia passar por momentos difíceis. Quando o povo foi para a Babilônia, quando Deus utilizou o Império Assírio, o Império Babilônico para, vamos dizer assim, orientar o povo. Inclusive, quando o povo ia sair da Babilônia, de que forma ia acontecer isso, Deus revelou tudo aos profetas. E de maneira, essa visão de futuro é tão maravilhosa que Deus revelou aos profetas a figura do Messias. E isso era uma coisa muito maravilhosa, a figura do Messias. E é por isso, então, que a figura do profeta, com essa visão de futuro que Deus concedia a ele, isso fazia com que o povo tivesse o quê? Uma grande estima pela figura do profeta. Da figura do profeta, do sacerdote, do rei,
na minha visão, a figura do profeta era uma das mais especiais, porque literalmente o profeta, ele vinha, o verdadeiro profeta, ele vinha com a palavra da parte de Deus. E uma outra, a quinta característica que eu notei aqui, que finalmente o profeta era, em via de regra, um homem solitário. Mas por que solitário? Várias foram as vezes que os profetas foram perseguidos, principalmente pelos falsos profetas. Ou se o profeta não se alinhasse com o rei, não se alinhasse com o sacerdote, isso fazia o profeta ser perseguido. E isso acontecia de maneira bem clara. Um exemplo claro disso aí, Elias, profeta Elias. Lembra de Jezabel e os profetas de Baal? Ali mostra totalmente uma perseguição em relação. E Elias ficou ali, solitário, né? Deus vinha e cuidou de Elias, cuidou dando alimento no meio de um corvo, depois da viúva. Ou seja, o profeta, ele tinha uma vida totalmente diferenciada. Mas isso é uma demonstração clara que Deus sempre cuidou dos seus. Então nós vimos aqui, então, basicamente, essas características dos profetas: o estreito relacionamento com Deus, amava profundamente o povo, desafiava, ou seja, aquela superficialidade espiritual do que o povo, né, tinha uma visão de futuro, e era uma pessoa que normalmente tinha uma vida assim um pouco solitária, porque muitas vezes era afrontado, perseguido, e isso trazia muito desconforto, mas o Senhor sempre guardou os seus e continua guardando até o dia de hoje. E para isso, então, eu queria nessa hora falar um pouquinho aqui, só para dar uma demonstração clara aí, a questão dos profetas em Israel era uma figura tão importante que a Bíblia judaica, né, ou seja, a Tanakh, ela vai nos mostrar essa divisão aí. Nós temos a Torá, né, que são os 5 livros no nosso Pentateuco, e nós temos os profetas, né, que os profetas, no caso aí deles, temos os profetas menores, os 12 profetas na nossa Bíblia que são menores, eles estão tudo englobados num só, né, e fazem parte aí junto dos profetas. E o outro são os escritos. E é interessante, escrito tem Salmos, Provérbios e tudo mais. É interessante, se você ler lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, olha o que o Senhor Jesus disse. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então o evangelista Lucas lá menciona aí, e disse: são estas palavras que vos disse, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Fazendo uma referência clara aí da importância dos livros proféticos aí, dos livros dos profetas aí nessa época, e já na época de Jesus, tinha uma grande importância. E aí então nós temos então, no cânon judaico uma coisa muito interessante, né? Ele se distribui entre profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores, que eles se referem, na verdade, são os profetas que não têm um contexto literário, ou seja, não têm um texto escrito, mas vivenciaram todo a vivência profética em seus ministérios, né? Entre eles, o próprio Elias. Elias teve uma grande experiência, mas não tem um livro de Elias, né? Temos outros profetas que a Bíblia vai mencionar. Então, o livro de Juízes, Josué, Juízes, 1 Samuel, 1 e 2 Reis, tem ações de profetas lá que são profetas anteriores. Mas uma coisa muito importante, temos que ter cuidado com essa definição de profetas anteriores para não confundirmos aquilo que os muçulmanos normalmente fazem. Que eles declaram que os profetas anteriores são aqueles anteriores no caso, a Maomé. Entre eles consideram inclusive Jesus como um profeta anterior. Mas não é esse o caso. A terminologia profetas anteriores está se referindo àquele que não tem um contexto literário, ou seja, um livro escrito. E os profetas posteriores são justamente os que têm os livros, né? São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e os 12 profetas menores aí que nós já mencionamos a respeito disso aí. Meios de comunicação, né? Então estamos indo até um pouquinho para ver se eu estou com receio aqui se o tempo vai dar para nós ministrarmos tudo aquilo que gostaríamos de ministrar hoje. E se for possível, dependendo do tempo aqui, vamos mostrar um videozinho aí sobre as profecias e a história. Se tudo der certo, vamos mostrar aí esse vídeo. Mas é o seguinte, meios de comunicação. Os meios de que Deus se revelava ao profeta, a maneira como Deus falava com os profetas,
era pela palavra e pela visão. Ou seja, pela visão que eu digo assim, dando visão mesmo, dando sonhos, ou o próprio Senhor falando aí, como o Senhor falava com Moisés, face a face, não é verdade? O Senhor falava com Moisés face a face. Então nós temos então Oséias, o texto de Oséias, capítulo 12, versículo 10, diz bem assim, ó: e falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Símiles é definido como se fosse uma semelhança, ou seja, como se fosse uma metáfora, né? Vamos trazer assim, é um análogo semelhante. Então, Deus fazia muito isso com os profetas. Outra coisa também é Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus falava com Abraão de uma maneira muito especial. Então, nesse ponto aqui, quero me referir à figura de Abraão como uma figura de profeta, como eu mencionei, naquela situação aí que Abraão entra na terra de Gerar e o rei Abimeleque, ele está lá da situação de Sara e Deus vai e revela a Abimeleque, ó, esse aí é o profeta. Deus fala que ele é um profeta, Abraão. E outra coisa que então queria mostrar também, aproveitamos a oportunidade, é qual era a finalidade, né? Qual a finalidade do profeta. Uma das coisas interessantes era restaurar a mensagem que o profeta trazia, era justamente restaurar essa questão do monoteísmo, né? Porque o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Israel, ele todo envolvido ali no contexto, com outros povos e tudo mais, ele foi perdendo a identidade de um povo escolhido e começou a se misturar e adotando outras maneiras de adorar, outros deuses e tudo mais. E então, uma das situações da finalidade do profeta era justamente declarar ser Deus o Criador soberano onipotente do universo. Ora, e o Senhor da história. Com isso, enfatizava que Deus é santo, reto e justo e não pode tolerar o pecado. Então o profeta vinha mesmo, ó, Deus não pode tolerar o pecado, a iniquidade, a injustiça, mas uma coisa maravilhosa que tinha também é que a sua santidade, ou seja, a santidade de Deus, é temperada aqui também por misericórdia. Olha que maravilha. A natureza, o profeta vinha falando da natureza de Deus. Olha, Deus quer que você mude seu comportamento, Deus quer que transforme essa situação, não permaneça dessa forma, mas Deus age com misericórdia, dando uma oportunidade aí de o povo que se consagrar ao Senhor. Outra característica de finalidade, então, em relação ao profeta e tudo mais, da mensagem do profeta, é que os profetas do Antigo Testamento, eles compartilhavam da tristeza de Deus diante da contínua desobediência. Então, o profeta, ele estava aquele sentimento e tudo mais. E aí, eles falavam palavra de justo juízo contra os transgressores, e a mensagem do profeta era, então, o quê? Uma mensagem dura, ó. Vocês estão cometendo erros, inclusive erros de injustiças sociais. Opressão aos pobres, às viúvas, aos necessitados. Deus vinha ali e de uma maneira muito especial falava. E aí então, outra coisa muito interessante que o profeta também fazia era proclamar o dia do Senhor. Anunciava, ó, um dia o Senhor vai prestar contas, um dia o Senhor vai trazer a juízo, um dia o Senhor vai trazer uma resposta sobre a situação, um dia o Senhor vai fazer maravilhas e vai mostrar aí a verdade sobre todas as coisas. Outro aspecto interessante é justamente a questão da predição e esperança messiânica. Embora o povo tenha sido globalmente infiel a Deus e aos seus votos, ou seja, aquilo, eu vou servir ao Senhor, pode deixar que eu vou servir, mas o povo se distanciava, os profetas jamais deixaram de anunciar-lhes mensagem de esperança. Glória a Deus por isso. Porque os profetas jamais, mesmo trazendo a palavra de juízo, uma palavra de transformação, de mudança, mas eles jamais deixavam de trazer uma palavra o quê? De esperança. No fim, né, até a mensagem profética da chegada do Messias. E através dele, Deus haveria de ofertar, né, a salvação a todos os povos. Os profetas então colocavam-se entre o colapso espiritual e o Messias. Ou seja, entre o colapso espiritual e a vinda do Messias. Então era uma situação em que o profeta falava sim das questões que tinham se mudado,
mas nunca deixava de pensar na vitória proferida pelo Senhor para todo aquele povo. E aí então nós temos então a finalidade aí dessa questão do profeta aí. É maravilhoso, meu querido. Você quando pega o prazer de ler a Escritura e você vai observando os textos bíblicos, você pega o livro dos profetas e vai vendo o que ele passou, as condições. Você vê o livro de Amós, por exemplo, a maneira como Amós vivencia toda uma história, como todo, a experiência que Deus dá para ele. Muitos de nós não suportaríamos experiências como essa. A maneira que Jeremias, Isaías, são homens que Deus usou de forma tremenda, que não se calaram mediante a toda a situação difícil que estava vivendo naquela época, se colocaram na posição de servo do Senhor e fizeram maravilhas para a glória de Deus. Isso é um grande ensinamento para todos nós. Nós, como servo do Senhor, temos por obrigação sermos fiéis ao Senhor e buscarmos intimidade com Deus. E aí vamos dar um passinho mais adiante. Nós já mencionamos sobre a Bíblia, no caso a Torá e tudo mais, né? A Tanakh, sobre a Tanakh. E também queria falar agora também sobre a classificação dos profetas quanto aos escritos, né? Já até mencionei que na Tanakh eles separam lá em profetas anteriores e profetas posteriores. Os anteriores são aqueles que não têm escritos, né? E os posteriores são os que estão ao livros escritos. No nosso caso, né, nós temos profetas orais, ou seja, são aqueles que não têm livros escritos, mas tem toda uma narrativa em volta deles, todo um exercício do ministério profético deles, ou seja, como ofício, né, um ofício profético, na verdade. Não deixaram nada escrito. Arão, Natã, Elias, Eliseu, João Batista, Ágabo, que está em livro de Atos, né, entre outros. Tem vários aí. E os profetas literários são aqueles que deixaram escrito, que são os profetas maiores e os menores, aquilo que eu já expliquei. Os maiores, não por causa do tamanho da importância da pessoa, né? Ou da estatura, mas pelo conteúdo do escrito, são os profetas maiores. Quando o conteúdo era menor, o profeta é menor. Quando o conteúdo era maior, o profeta é maior. E aí nós temos então os livros proféticos distribuídos em profetas maiores e profetas menores. E aí nós temos então uma outra coisa interessante, que aí é um texto que eu mencionei no início, que ia falar a respeito, né? Que é a respeito da classificação dos profetas quanto à veracidade. Há uma narrativa, por exemplo, aí, profeta verdadeiros, temos Jeremias. Tanto é, um profeta falso, temos quem? Ananias. Então vou narrar, então, vamos fazer a leitura aqui de um texto bíblico, está lá em Jeremias, capítulo 28, 9 a 13, que vai dar uma experiência como essa que eu acabei de mencionar aqui. Vamos lá? Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 28, versículo de 9 a 13. Assim diz a Escritura. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. E a narrativa continua, você pode ler mais à frente, vai dizer inclusive que Ananias inclusive veio a falecer. Mais à frente o texto já de Jeremias capítulo 28, no finalzinho vai comentar isso aí. Então Jeremias ali ele tem uma experiência, ele, né, um profeta enviado pelo Senhor, tem agora, vamos dizer, um embate com um profeta falso. E era muito comum nessa época levantar figura de falsos profetas. Ou seja, pessoas que realmente, pela questão do, vamos dizer assim, sendo atraídas pela questão do domínio, né, de querer dominar as pessoas, de querer ter o controle das coisas, ou estar em situação de poder, tem muita gente que gosta da situação do poder,
e a figura do profeta, né, ou seja, até os dias de hoje é assim, né? Não estamos fugindo muito da realidade. Então, a figura do profeta daquela época, ou seja, o ofício profético, hoje nós não temos o ofício profético, temos até sim o ministério profético, do dono de profecia, mas o ofício profético não existe. Eu vou me explicar mais à frente o porquê que não existe. Então, naquela época, esse embate aí era muito comum. Então, você ficava numa situação... Então, olha, a maneira de descobrir quem é ou quem não é, se é de Deus ou não, é se cumprir. E nesse caso aí, o próprio Senhor volta e fala, ó, Jeremias, volta lá e fala. E aí, realmente, se cumpre. Outro texto também de falsos profetas, o próprio Senhor, né? Mateus 7, evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 15, por exemplo, e 16, diz bem assim, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Situação complicada, não é verdade? Então, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Uma coisa interessante que a figura do profeta, ela, até os dias de hoje, ela traz muita atração, né? As pessoas realmente, se alguém chegar para você e dizer assim, olha, na casa de fulano, na casa de Beltrano, tem uma pessoa que revela isso, um profeta, uma profetisa, e assim, as pessoas ficam apavoradas, eu quero ir lá, quero ouvir Deus falar, ou seja, não estou dizendo aqui que seja equivocado você buscar ao Senhor, mas estou querendo falar assim, a figura é uma figura assim que traz tanta fascínio, que algumas pessoas, inclusive até em Deus, o profeta, até em Deus aquela figura e segue a torta e a direito, né? Mas não é o caso aí. Continuando então, mais um pouquinho à frente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, sobre os dias atuais, o profeta, no caso, dor de profecias, e ação no ministério profético nos dias atuais. Os profetas literários, nós temos então os profetas maiores, como eu mencionei, né? E que profetizou, exemplo, Isaías, que é o profeta messiânico, profetizou no dia de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, o reino do norte. Temos Jeremias, que era o pessimista, profetizou no dia de Josias e Ezequias, o reino do sul. Ezequiel, profeta para a sua geração sobre o julgamento de Judá e nações pagãs. Daniel, ou seja, temos aí então alguns profetas maiores aí mencionando aqui. Nos profetas menores, nós temos então várias figuras. Nós temos as figuras então de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e por aí vai, né? Temos também a figura de Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas aí então são os profetas, no caso, os profetas menores. Cada um deles teve uma influência muito grande na sua época. Influência essa que trouxe um grande ensinamento ao povo. Um ensinamento de que Deus sempre quis e sempre quer falar com o seu povo. Deus tem um desejo grandioso de revelar a sua vontade. E como o povo não podia ter esse contato direto com o Senhor, Deus então vai se revelando ao povo por meio do profeta. E a figura do profeta ela é fundamental, inclusive para a história do povo, a história das nações. E é por isso então que nesta hora eu queria lhe convidar a você assistir esse pequeno vídeo, uns 3 minutinhos só, um vídeo que vai falar a respeito as profecias e a história. Esse aí então é um vídeo preparado pelo teólogo e também teólogo, antropólogo e historiador Rodrigo Silva. E a história testemunha a favor da veracidade da profecia bíblica. Considere, por exemplo, as profecias contra grandes civilizações do passado. Leia depois, com calma, o livro de Ezequiel, capítulo 26, e estude a história da cidade de Tiro, o grande orgulho dos fenícios. Hoje, ela é um monte de ruínas no território do Líbano, mas no passado foi um poderoso porto marítimo e entreposto de comércio internacional. Navegadores de todas as partes vinham até ela para comprar mercadorias, e a sua frota era a mais sofisticada daqueles tempos. Até mesmo as moedas traziam desenhos das suntuosas embarcações de Tiro.
Mas, como eles se aliaram a Nabucodonosor no massacre a Jerusalém e ainda debocharam do Deus de Israel, o Senhor enviou um oráculo que hoje está preservado no livro de Ezequiel, no capítulo 26. Novamente, eu aconselho você, leia com calma o livro de Ezequiel. Ali você verá que Deus antecipou duas coisas ao profeta. Primeiro, que a cidade de Tiro seria capturada por Nabucodonosor, o seu atual aliado, e que ele destruiria as suas muralhas. Segundo, que anos mais tarde outros povos viriam e terminariam a destruição jogando as pedras da cidade de Tiro no mar e transformando-a num enxugadouro de redes de pesca. Essa profecia foi dada por volta de 587 a.C. Esse tipo de profecia, esse prognóstico, era um verdadeiro absurdo na época do profeta. Seria o mesmo que alguém dissesse hoje que Nova York amanhã virará colônia do Paquistão. Agora veja como todo esse aparente absurdo se cumpriu literalmente. Depois de um tempo, Tiro caiu nas mãos de Nabucodonosor, isto foi em 572 a.C. Os babilônios foram implacáveis, não pouparam nada nem ninguém. Em poucas horas, as grandes muralhas da cidade vieram abaixo, exatamente como afirmou o profeta Ezequiel. Mas a cidade ainda permaneceu, de certo modo, operando até por volta de 250 anos depois do ataque dos babilônios. Aí cumpriu-se a segunda parte da profecia. Alexandre o Grande veio terminar o que Nabucodonosor não havia concluído. Construindo um istmo desde o continente até a cidade, ele tomou de assalto o que sobrou de Tiro e a transformou num monturo de pedras. Hoje, suas ruínas estão realmente lançadas no meio do mar. E o antigo porto dos fenícios se tornou uma vila de pescadores que usam até hoje as antigas estruturas para aportar pequenos barcos e enxugar as suas redes de pesca, exatamente como afirmou a profecia. Alguém pode, contudo, alegar que esta profecia, tão acertadinha assim, foi escrita depois dos eventos nela alcançados, mas isto não faz sentido, sabe por quê? Ezequiel pode até ter testemunhado a destruição feita por Nabucodonosor, mas jamais teria como alcançar a outra destruição feita por Alexandre o Grande 250 anos depois, muito menos a situação em que a cidade se encontra agora, no século XXI. Então deu para você perceber bem, né, o quão maravilhoso é Deus agindo na história da humanidade por meio de profecias, revelando ao povo, revelando ao Senhor coisas tremendas. E agora então eu queria entrar em outra seara agora, que é a seara de Jesus era profeta? E aí, algo muito interessante, na teologia sistemática, você tem a respeito dos ofícios de Jesus. Os ofícios de Jesus, eles são equiparados então a uma situação muito comum no povo da época, que era a figura do profeta, a figura do sacerdote e a figura do rei. E então na teologia sistemática, alguns teólogos vão fazer um estudo a respeito dos ofícios de Jesus. Entre os ofícios, vão estudar então Jesus como profeta, Jesus como rei e Jesus como sacerdote, né? E aí então, mas nesse caso aqui, hoje especificamente eu quero tratar a respeito então agora sobre se Jesus era profeta. E nada melhor então que nós primeiro tratarmos a questão. O que o povo pensava a respeito disso? De Jesus? O que os discípulos pensavam? O que Jesus dizia a respeito de si mesmo? Né? São coisas que nós temos que avaliar. E aí, outra coisa garantida é que é um futuro garantido sob o domínio do Messias sobre toda a terra. Olha que maravilha, né? Então nós vamos ver aqui então o que o povo pensava a respeito de Jesus. Mateus, né? O evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 13 e 14, diz bem assim: tendo chegado à região da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Aí responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros, enfim, que é Jeremias ou alguns dos profetas. Mateus, capítulo 26, versículo 67, versículo 68. Então cuspiram, esse é aquele momento que o Senhor já está naquele processo de sofrimento todo para a crucificação.
Então cuspiram no seu rosto e o cobriram de socos. Outros lhe davam bordoadas e lhe diziam: mostra que és profeta, ó Cristo. Adivinha quem foi que te bateu? Ou seja, para fazer essa indagação a Jesus, inclusive essa afronta aí, mostra-nos que és profeta, ou seja, porque havia no ambiente como um todo esse pensamento a respeito da figura de Jesus como profeta. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 40 e 41, diz lá: muitas daquelas que tinham ouvido estas palavras de Jesus afirmavam: verdadeiramente ele é o profeta. João 9,17, perguntaram ainda ao cego: qual é a tua opinião a respeito de quem abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Esse texto, inclusive, de João 9,17 aqui, é aquela narrativa em que tem um cego, né? E Jesus vai e faz o lodo ali, e joga, põe nos olhos dele, e ele, no dia de sábado, inclusive, e ele é curado e tudo mais, e as pessoas perguntam a respeito, ele vai para o fariseu, todo mundo envolve dele, fica fazendo várias perguntas para ele, e aí até que faz essa pergunta: qual é a tua opinião a respeito de quem abriu os olhos? Ele fala disso: é um profeta. Mas me faz uma coisa para a gente pensar agora interessante. Ele era cego, ou seja, o seu sentido mais aguçado poderia ser justamente a audição e o próprio tato, né? O olfato também. Mas de tanto ele deve ter estudado tanto a respeito da figura de Jesus como profeta, que isso ficou guardado no seu íntimo. Tanto é que quando ele é indagado a respeito do que ele achava a respeito de quem aquele que havia aberto seus olhos, ele diz: é um profeta. Você pode conferir isso lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 9, versículo 17. Então nós temos esse contexto aí do que as pessoas achavam que estavam ali à volta. Outra pergunta que podemos fazer é: e os discípulos? O que os discípulos pensavam a respeito de Jesus? Lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 19, diz: Jesus de Nazaré foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Onde aconteceu essa narrativa? Você lembra? Esse é aquele caminho daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, onde Jesus vai ali do lado deles e tudo mais. E aí essa narrativa é tão bonita, né? É tão bonita que eles estão conversando para dizer: você não sabe? Você é um forasteiro que não sabe que um grande profeta aconteceu isso, aquilo outro. Essa é a narrativa aí. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 19. E esses discípulos de Emaús, depois eles vão voltar lá a encontrar com os demais discípulos. Jesus, inclusive, vai aparecer para eles lá, mais uma vez, agora agir junto com todo mundo reunido. Outra narrativa muito interessante, é uma experiência do apóstolo Pedro. Ali, inclusive, quando várias almas se convertem ao Senhor. Está registrado lá em Atos, capítulo 2, versículo 22. Diz lá: homens de Israel, escutai o que digo. Jesus de Nazaré foi o homem credenciado por Deus, um homem credenciado por Deus, ou seja, era um termo muito particular utilizado nas figuras dos profetas. Junto a nós, com poderes extraordinários, milagres e prodígios, bem sabeis as coisas que Deus realizou através dele no meio de vós. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando aí no meio daquela multidão. Homem credenciado por Deus. Outro texto que eu quero ler, mas que até para responder o que Jesus dizia a respeito de si mesmo. Nós já falamos aqui a respeito do que as pessoas mencionavam, do que os próprios discípulos que andaram com Jesus ali, vivenciaram, falavam a respeito disso, né? E também agora vamos ver o que Jesus dizia a respeito de si mesmo. Aí, no caso, podemos ler então o Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 13. Diz bem assim: entretanto, devo continuar meu caminho hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém, Jesus dizendo, que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus declara então
que nenhum profeta é honrado na sua terra. As pessoas da sua terra diziam. O que as pessoas diziam? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Meu querido. De onde lhe vem, pois, tudo isso? Estavam, pois, escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse-lhes, um profeta só é desprezado na sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da fé daquela gente. Onde se confere isso? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, versículos 55 a 58. Ou seja, próprio Jesus mencionando que um profeta ele acaba não tendo honra na sua própria comunidade. E é uma das razões da falta de fé, as pessoas não acreditarem nele como, vamos dizer assim, um homem de Deus, o homem de Deus no sentido de mediador, né, como um todo. Isso faz então nós lembrarmos aí que Jesus se declarando ali como profeta e tudo mais, né? Outro texto também muito bonito também é João 8,40. Procurai tirar a vida a mim, que sou homem, que vos digo a verdade que de Deus ouvi. Lembra que eu mencionei a respeito, e nós mencionamos aqui, que a importância que o profeta ele tinha que falar aquilo que ouvia de Deus, aquilo que ele experimentava de Deus. E Jesus falava da parte do Pai, até que o próprio Senhor é o próprio Pai, né? Nos casos, o Pai que eu digo assim, é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós já tratamos isso numa aula a respeito da Trindade, né? E então, podemos ver então a respeito de que o próprio Senhor Jesus, ele na verdade, ele também se anunciava como o homem de Deus, como aquele enviado, profeta do Senhor. Então o próprio Jesus tinha consciência desse ofício profético. E aí é interessante nós notarmos, né? Que aí vai vir justamente o que nós vamos tratar agora nessa parte agora, sobre a respeito do ministério profético da igreja. E aí nós vamos tratar então algumas coisas bem interessantes aí. E aí eu quero te convidar então, né? Vamos tratar então sobre o ministério profético na igreja. A lei e os profetas duraram até quando? Até João. O que isso quer dizer? O ofício profético, ele foi até João Batista. Ou seja, até João Batista, ele vem de uma forma, os profetas vêm anunciando, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma sequencial, uma maneira assim, a figura do Messias que viria. A figura grandiosa. Então, quando se fala em profecia, é preciso distinguir ao longo da história, né, da salvação, 3 manifestações diferentes. Uma delas é o ofício profético, que é essa que nós acabamos de mencionar, a respeito da figura dos profetas do Antigo Testamento, que vai até João, né, até o Evangelho de João. Você pode... Deixa eu até ler aqui agora, vamos ler juntos aqui. Evangelho segundo Mateus, eu separei aqui, mas não coloquei no esboço. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11, versículo 13. Olha só o que fala aqui a respeito. Então eu achei aqui, vamos lá. Jesus falando aqui, pronto, achei. Lê a partir do versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Lucas 16,16. Vamos ver aqui Lucas 16,16. Também está na mesma linha. Lucas 16,16 vai dizer lá: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então nós vemos aqui uma coisa bem interessante a respeito disso, né? Então o que acontece? O ofício profético, ele inicia-se em que momento? Nós mencionamos sobre a questão de Abraão, né? Ou seja, Abraão é considerado, vamos dizer assim, teoricamente considerado como profeta, por aquela narrativa lá do rei Abimeleque, né? Nós temos também aí a figura, inicia com Enoque, né? Vez que Judas menciona também ou seja, Enoque também vai lá
E Judas menciona, se você ler Judas 14, deixa eu ler Judas 14 aqui, que também vai narrar a figura de Enoque. Mas, né, vou até ler Judas 14 aqui. Judas, versículo 14. Olha o que diz Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, ou seja, destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Inclusive aqui Judas relata isso aqui justamente quando, a respeito do reino milenal, quando Jesus voltar aqui para governar, né? Então, o ofício profético tem essa passagem lá de Enoque e tudo mais, e vezes que Judas menciona, em Judas 14 menciona a respeito disso, embora a primeira pessoa denominada de profeta nas Escrituras tenha sido Abraão, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, que é o que eu até mencionei que oportunamente ia ler, Gênesis 20, versículo 7. Deixa eu achar aqui, Gênesis 20, versículo 7. Vamos ver aqui, Gênesis 20, versículo 7. Cadê? Eu acho que não tá. Deixa eu pegar aqui no Gênesis 20, versículo 7. Só um momentinho, por gentileza. Enquanto eu vou encontrar o texto ativo aqui, ó. Eu tinha anotado aqui. Gênesis 20, versículo 7. Diz aqui, ó. Vou ler a partir do versículo 4, né? Aquela informação que eu falei a respeito, que Abraão e Sara chegam na terra do sul, né? Entre Cádiz e peregrinou em Gerar, né? E aí a partir do versículo 5. A partir do versículo 4, aliás. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, ou seja, ainda não tinha tomado posse de Sara. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhes restituíres, sabe que certamente morrerás. Olha só aí, então, aquilo que eu acabei de mencionar, né, a respeito da figura. Então, nós mencionamos a figura de Enoque, mencionamos a figura de Abraão, né? E teve como característica principal a revelação progressiva do plano de Deus com o homem. E a figura, então, logo depois disso também, uma figura muito especial como profeta, nós não podemos esquecer, é a figura também de Samuel. Samuel também é uma figura assim formidável, uma figura também tremenda, também como profeta de Deus também. Então o ofício profético teve como característica principal, olha aí que interessante a diferença do ofício profético, para nós entendermos a diferença do ofício profético e do ministério profético, né? Que o ofício profético teve como consequência principal o da revelação progressiva do plano de Deus para com o homem, ou seja, uma revelação que ela vem acontecendo progressivamente. Em que momento ela se encerra? Ela se encerra em Jesus, ou seja, aquilo que o profeta vinha anunciando de forma progressiva sobre o plano de Deus para a humanidade, ele vai se fechar em Jesus, em termos de progressiva. A partir de Jesus, o que nós vamos ter conhecimento agora, a partir de agora, é o quê? Trazer à memória aquilo que já foi revelado e aquilo que a Bíblia já nos mostra a respeito disso. Então, ou seja, não há mais uma revelação progressiva desse fato aí da chegada do Messias, do mundo vindouro. Não há mais nada de novidade. O que há agora é algo totalmente diferente. Então o ofício profético iniciou-se lá em Enoque, né? Mencionamos tudo mais. E o propósito de Deus, então, com o ofício profético era justamente o quê? A restauração do homem. Nesse sentido, o ofício profético durou até João. Ou seja, como já tive a restauração do homem, então, durou até João, porque João vem justamente o quê? A voz clama no deserto, anunciando a respeito da figura de Jesus, né? Então, nós temos, então, esse ofício profético, resultado da revelação progressiva de Deus aos homens até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é então por isso que Jesus, né, ou seja, ele vem trazer luz aos homens, né? Até fiz um apontamento aqui,
que Jesus é um profeta por excelência, que nele se cumpriu a salvação, da qual inquiriram os profetas que foram antes dele. Ou seja, em Jesus, sim, ou seja, tudo aquilo que estava planejado, em Jesus se completa. Em Jesus estava então a vida, e a vida era a luz dos homens. Opa, isso é interessante. Ou seja, a partir de Jesus, ou seja, não há nenhum fato novo, nenhuma luz nova, ou seja, não há alguma coisa que estivesse obscuro que pudesse ser revelado no sentido de progressão do plano de salvação do Senhor. Nesse ponto não há. Mas não é por outro motivo, né, que o próprio Senhor Jesus afirmou que a lei e os profetas duraram até João. Então foi isso, por isso uma das razões que diz, a lei e os profetas duraram até João. Por isso também que o escritor aos Hebreus, ele vai mencionando, nós até lemos no nosso texto áureo, né, antigamente aos pais, e que nos últimos dias Deus falaria com o homem através do Filho. Seria então de pensar que o ministério profético teria se exaurido? Não, aí também não. Uma coisa é o ofício profético. O ofício profético, ou seja, como revelação progressiva da vontade de Deus para o homem, ela se encerra em João. A partir de João, nós temos um outro aspecto, que é a questão do ministério profético. Inclusive o apóstolo Paulo vai mencionar isso aí, profeta, mestres, apóstolos, pastores e tudo aquilo que nós já bem conhecemos. Mas a comunicação de Deus com o homem teria de prosseguir. Então o ministério profético, ele continua a existir e existirá até que se complete, né? Ou seja, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então, uma coisa, como o ministério profético, ele existe. De que forma é feito isso? O ministério profético, ele não tem o caráter de revelação progressiva mais, mas tão somente a recordação, a lembrança do que foi revelado por Cristo Jesus e o aperfeiçoamento dos que estão o quê? Aqui para servi-lo. Ou seja, por meio da Escritura, por meio da palavra do Senhor, nós conseguimos trazer à nossa lembrança tudo aquilo que já foi dito, ou pelo Senhor, ou pelos profetas. Aquilo que vai se cumprir. Já se cumpriram muitas coisas, mas muitas coisas ainda vão se cumprir. Alguns sinais já temos, mas Jesus ainda voltará em glória para buscar a sua igreja. E é por isso então que a figura é fundamental, que toda palavra profética que hoje for lançada sobre a sua vida e tudo mais, seja ela que pautada nas Escrituras, seja pautada naquilo que realmente já está escrito na palavra. Não há uma revelação nova, algo extraordinário surgiu de novo agora. Aí, meu querido, se surgir alguma revelação que não está na Escritura, como questão profética, você já pensa um pouquinho a respeito. Nada se pode acrescentar ao que foi revelado por Cristo. A igreja vive a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, e o Espírito Santo tão somente nos faz lembrar aquilo que Jesus ensinou. A importância do Espírito Santo, o Senhor foi para o Pai, mas nos deixou um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o vê, mas nós o conhecemos porque ele habita dentro de nós. E é interessante então notarmos que, ou seja, então como ofício profético foi só até João. Ministério profético, esse existe baseado na Escritura, baseado na palavra, e esse é uma realidade. Mas também existe o dom de profecia, ou seja, é aquela situação, né, vamos dizer assim, a profecia oral, aquela revelação que o Espírito Santo dá, né? Aparece essa revelação que o Espírito Santo dá, que é pelo Senhor, que ela é como um estímulo, como um aditivo para te trazer sentimento de que quanto Deus está ao teu lado, quão maravilhoso é, coisas grandiosas que Deus vai revelando, mas temos que ter sempre o cuidado para verificar se está pautado na palavra, se não tem nada fugindo, né? Lembremos de que o Senhor quer falar conosco sim, o Senhor fala nos dias atuais, existe o dom de profecia sim, inclusive a Bíblia até menciona que não é apenas numa própria reunião, pode ter várias pessoas com dom de profecia, um falou, outro fica caladinho, depois o outro vai e fala, há oportunidade para todos,
E o que compete a nós? Julgar o profeta? Não. Verificar se aquilo que ele falou está condizente com a Escritura. Temos que ter cuidado também para não tomar decisões na nossa vida sem antes confirmarmos com o Senhor a respeito de algumas coisas. Mas a coisa é certa. Deus continua falando nos nossos dias atuais. Existem sim homens, existem mulheres, a qual o Senhor tem revelado coisas grandiosas, para quê? Edificar a nossa vida, para nos trazer orientação de mudança, orientação de, vamos dizer assim, ajuste com o Senhor, em termos de nos alimentarmos com o Senhor, em termos de focarmos na nossa vida espiritual. A profecia, então, aparece como um estímulo, um fator de estímulo e fortalecimento na jornada espiritual. E é por isso, então, que cada salvo, ou seja, quando tem uma experiência, quando recebe uma mensagem vinda de alguém com um dom de profecia, o objetivo é fortificar, é exortar, é ensinar, para essa caminhada nossa desses dias atuais. Então, o dom ministerial de profeta, né, ou seja, no caso, o dom ministerial de profeta, no caso que a Bíblia menciona, ele é baseado em cima da Escritura, em cima da palavra. A experiência do dom de profecia, ou seja, aquela pessoa que tem um dom de profecia e traz uma palavra a palavra que o Senhor quer trazer e tudo mais, ela tem o poder de trazer exortação, ensino, mas todos eles focados na palavra. Então, cuidado para não tomarmos decisões na nossa vida sem antes termos a convicção que é aquilo que o Senhor tem falado conosco, ok? E a pergunta é, há profetas hoje? Como ofício profético, não há. Como ministério profético, sim, desde que baseado na Escritura. Os próprios pastores são profetas do Senhor, utilizam as Escrituras. As pessoas que ministram a palavra do Senhor estão baseadas, trazem uma palavra profética sobre a igreja do Senhor. Por isso, vamos ler alguns textos? Seria interessante nós lermos alguns textos? Vamos ler aqui então? Vamos ler aqui Efésios 4:11. Efésios 4:11. Deixa eu pegar aqui Efésios 4:11. Vamos ler aqui Efésios 4:11. Diz aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que benção. Tem uma particularidade nesse respeito aí. Vamos ler aqui então 1 Coríntios 14. Vamos lá, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo, notei aqui, do 29 a 33, né? 1 Coríntios 14, 29 a 33. Olha o que diz. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julgar quem? O profeta? Não, julgar a mensagem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, todos aprendam, e todos sejam consolados. E os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia. 1 João 4:1, mais um texto aqui, acho que nós estamos acabando já. 1 João 4:1, o que diz? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 21, né? Capítulo 5, versículo 16 a 21. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Aleluia. O Senhor tem nos revelado coisas grandiosas. A palavra do Senhor é a palavra profética para a sua vida e para a minha vida. Mas Deus também pode falar contigo no dia de hoje, levantando alguma pessoa que tenha o dom de profecia, trazer uma palavra de avivamento, a palavra de conforto,
uma palavra, e sabemos muito bem como é bom ouvir Deus falar. Meu querido, que Deus te abençoe de maneira muito especial, porque certamente Deus tem feito maravilhas na sua vida e na minha vida. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Olha, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21. E esta é a forma maravilhosa que Deus tem tratado cada um de nós. Deus tem feito maravilhas contigo, Deus tem feito maravilhas comigo, e isso, meu querido, é o que é de mais formidável. Eu quero agradecer a Deus aqui o privilégio de estar ao teu lado, para juntos compartilharmos. De uma maneira bem simples aqui, fizemos um comentário aqui sobre a ação dos profetas, Jesus como profeta, o ministério profético no dia de hoje, e bem sabemos que Deus tem um carinho muito especial pela tua vida. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar ao teu lado para juntos estudarmos a palavra. Que Deus te abençoe de maneira muito especial. Quero dizer que nós, da família Manancial de Vida, sentimos honrado em ter a sua participação aqui. E se você tem sido abençoado por nós, pela família Manancial de Vida, quero que você te pedir uma gentileza, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal no YouTube. Você vai ver aqui a inscrição, a inscrição do nosso vídeo também vai aparecer bem aqui no cantinho aqui. Inscreva-se lá, põe lá, aperta o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, uma palavra, uma pregação, um estudo, você vai receber esse conteúdo. Abençoe vidas, afinal de contas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que você possa ter um dia abençoado, que você possa acreditar que o Espírito de Deus continua falando conosco. Falou por meio dos profetas, por meio do ofício profético. Fala no ministério profético, a qual o Senhor levantou ministro do Evangelho. E fala também por meio de profecias. Afinal de contas, o Espírito Santo concede dons espirituais, entre eles o dom de profecia. Que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, e quero te convidar nessa hora para orarmos juntos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na tua presença, estudando a tua palavra. Abençoa, Pai amado, o teu servo, a tua serva, que nessa hora compartilha desse momento. Que o Senhor transborde bênção de maneira muito especial. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todos nós e que o Senhor continue revelando a cada um de nós que verdadeiramente o Senhor é Deus. Que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E enquanto esse dia não chega, aqui estará a tua igreja, levando a mensagem profética de que Jesus voltará. E enquanto esse dia não chega, Senhor, continua operando maravilhas, concedendo dons espirituais aos teus filhos para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o grande amor do Senhor esteja sobre a tua casa. Um forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, graça e paz.